Gravando. Tá, pessoal, eu falei com vocês sobre. A gente estava falando a respeito de reação de dupla troca, tá? Eu acho que não foi resolvido nenhuma questão, concordam comigo? Só expliquei, não foi resolvido. Ou foi resolvido algum módulo? O módulo 13 a gente resolveu? Eu acho que não, professor. Não, né? Então vamos resolver as questões do módulo 13, então, pessoal. Será que não? Tá resolvido aqui. Confirma para mim, pessoal, se foi resolvido o módulo Foi 13. resolvido, professor. Foi, né? Não foi resolvido do outro, né? Que eu falei que não dava tempo e parei, né? Então tá. Deixa eu explicar essa situação aqui, ó. Então, pessoal, a outra situação de ocorrência de reação de dupla troca, a gente viu que quando forma gás, tá? Reação de neutralização ácido com base, tá? Quando eu tenho formação de um sólido, também ocorre a reação. A outra situação, pessoal, é quando forma um ácido muito fraco, por exemplo. O que acontece com ácido muito fraco? A ionização, o que é ionizar? Separar o positivo do negativo. A ionização deles é muito baixa, é abaixo de 5%. Então, quando forma um ácido muito fraco, ele acaba ligando o H, ficando uma boa parte dele ligado o hidrogênio com o ânion. Então ele acaba ocorrendo a reação, tá? Então, desculpa. Só para a gente dar uma lembrada rápida aqui da regrinha de força de ácido. Vamos dar uma lembrada rápida nisso aqui. Então, ó, regra para determinar a força de ácidos, tá? Então, a regrinha prática para a gente determinar a força de um ácido, tá? Eu vou fazer assim, eu vou dividir os ácidos em hidrácidos e oxiácidos, tá? Eu vou falar o que é. No caso dos hidrácidos, os hidrácidos são aqueles ácidos que não têm oxigênio na fórmula. Então, hidrácido não tem oxigênio na fórmula dele. Então, isso é o hidrácido. Os hidrácidos, vocês vão decorar, são poucos, tá? Hidrácido forte só existe três, tá? Forte é só o HCl, tá? O HI e o HBr. Só os três são considerados fortes. Moderado, só um. O único hidrácido moderado que existe é só o HF, o fluorídrico, tá? E fraco, pessoal, todos os demais que aparecer. Que é o caso deste cara aqui do exemplo, ó. O HCN é um hidrácido, não tem oxigênio na fórmula, ele é fraco. Então, se formar ele, a reação vai ocorrer, tá? Então, neste caso aqui, hidrácido fraco, todos os demais, tá? Agora, quando eu falo em oxiácidos, aqueles que têm oxigênio na fórmula, eu uso uma regrinha diferente. Então, oxiácidos, eles têm oxigênio na fórmula deles, tá? Então, esses caras são considerados oxiácidos. Os oxiácidos, eu vou fazer assim. Eu vou pegar a quantidade de oxigênio da fórmula e vou subtrair a quantidade
de hidrogênio. Tá certo? Se o meu resultado, tá, for 2 ou 3, o meu ácido é considerado forte. Certo? Se o meu resultado for 1, esse ácido é moderado. Tá? E se o meu resultado for menor ou igual a 0, esse ácido é considerado fraco. Certo? Só que eu tenho uma exceção, pessoal. Então, um OBS aqui, o H2 é a única exceção, tá? O H2CO3, se eu jogar ele nessa regrinha, dá 1. E na verdade, esse cara é fraco. Tá? E ele aparece muito, tá? Vai aparecer muito esse cara aí. Então você tem que pensar que esse ácido é um ácido considerado fraco, esse ácido, tá? Ele é um ácido considerado fraco. Então, neste caso, embora ele tenha essa situação aí de dar 1 quando eu calculo, ele é um ácido bem fraquinho, tá bom? Deixa eu só fechar um negócio aqui, peraí. Não vai pensar que eu tô jogando LOL, né? Igual o Luquinha. Ah, o Sorriso é que joga? Ih, sorrisão, hein? Pessoal, ó. A reação de dupla troca pode ocorrer também quando formar uma substância extremamente volátil. Aí eu coloquei aqui quais são os ácidos voláteis. Apesar que esse cara aqui, ó, o HF, o HCl, eles são gases, esses caras. O HCN, o H2S e o ácido nítrico. Formou qualquer um desses caras aqui, a reação vai ocorrer porque eles vão evaporar fora do sistema. Tá? Esses dois ácidos, só coloquei por curiosidade aqui, ó. Esses dois são extremamente fixos. Se formou eles, a reação não ocorre de jeito nenhum. Olha o ponto de ebulição do ácido sulfúrico, 338 graus. É uma das substâncias mais fixas que existe, esse cara aqui. Tá? O fosfórico, 220 graus. Eles são extremamente fixos. Olha um exemplo, ó. Se eu pegar aqui o Na2S, que é o sulfeto de sódio, e colocar ele com ácido sulfúrico, que é extremamente fixo, ele vai formar o H2S. Tá? Então, este cara, ele é gasoso, então ele vai sair fora do sistema. Então, neste caso, eu vou sentir o cheiro forte lá de ovo podre, esse cara que dá aquele cheiro de ovo podre. Por que cebola podre fede tanto, batata podre? Porque tem enxofre nessas. O que faz o seu olho arder quando você corta a batata é esse cara, ele é um ácido. É o ácido cianídrico, isso aqui. É um ácido fraquinho, só que ele vai fazer seu olho arder, tá? Porque ele é muito volátil. Quando você corta a cebola libera ele, tá? Em boa quantidade. Quando entra em contato com a água, né? Libera esse cara aqui. Então, por isso que a cebola arde o olho, tá? Agora vamos lá, pessoal. Vamos resolver as questões do módulo 14. Aqui no módulo 14, ele me diz assim, ó. A chuva ácida pode transformar o mármore das estátuas de gesso, ó, o gesso, sulfato de cálcio. Sulfato de cálcio. Tá? Então, o que ele faz? O mármore é carbonato de cálcio. É calcário o mármore. Tá? Então, quando ele entra em contato com o ácido sulfúrico da chuva ácida, ele forma esse cara aqui. Aqui na letra A, ele pede para escreva a equação balanceada
que representa essa transformação, tá? Então vamos lá. Então na letra A, a gente vai descrever essa reação que ele está se referindo aí. Então eu tenho lá o calcário CaCO3, tá? CaCO3 é o carbonato de cálcio. Isso aqui sólido, porque é o mármore que ele está se referindo, né? Então eu tenho ele sólido. Mais, depois a gente balanceia a equação, tá? Mais o ácido sulfúrico que vem da chuva ácida, H2SO4, que vai estar dissolvido na água da chuva, então aquoso, certo? Isso aqui, opa, apertei o botão errado, hein, rapaz? Isso aqui vai formar. Agora vamos lá, ó, vamos fazer reação dupla troca bonitinha aqui, ó. O que eu faço, pessoal? O cálcio é a família 2A. Vamos colocar aqui em cima, para ficar mais fácil para a gente compreender. O cálcio é família 2A, então ele é mais 2. Deixa eu pôr de outra cor para ficar mais ajeitadinho. Ó, o cálcio é mais 2, ele é família 2A. O carbonato, o CO2... Ah, mas eu vou ficar com dúvida do que é o CO2. Eu coloquei no material anterior para vocês... eu acho que eu tirei daqui. Pra não ficar muito grande esse negócio aqui, eu tirei daqui. Não, acho que tá aqui. Ainda. Deixa eu achar aqui, só um minutinho. Só aqui, ó. Tá vendo essa tabelinha que eu coloquei pra vocês? Vocês vão olhar nessa tabelinha, tá? Não vai tentar decorar esses troços não, que é muita coisa pra decorar. Então se você olhar aqui, ó, no carbonato não tem aqui. Ai, que beleza. O carbonato, pessoal, ele é o CO3, tá certo? Justo ele não tem ali na tabela. Então ele é o CO3, ele é menos 2 o CO3, tá? Se você voltar no ácido carbônico, que a gente falou várias vezes aqui, ó, carbonato, CO3, 2 menos, tá vendo aqui? Ele é CO3, 2 menos o carbonato, tá? Então este cara, ele é menos 2, tá? Então o carbonato é um cara menos 2. Acho que aqui deve ter ele de novo, deixa eu ver. Não tem nada. Não sei por que eu fico caçando, eu já falei que não tem, fico caçando. Então ele é menos 2, tá? Como ele é menos 2, então eu tenho um cara mais 2 e um cara menos 2 aqui, tá? Aqui desse lado, o hidrogênio é sempre mais 1. Sempre mais 1. Aquele 2 que está na frente me indica que o SO4 é menos 2. Esse 2 aqui, ó, tá vendo? Esse 4 não indica nada. Esse 4 aqui é do S, esse 2 aqui é do C. Então não tem nada a ver, tá? Então neste caso, ó, este cara aqui que é... Vamos fazer o outro primeiro, ó. Vamos fazer esse primeiro, ó. Esse cara aqui que é positivo vai se ligar com esse negativo aqui. Então vai formar o CaSO4, que é o gesso, tá? Que não é solúvel em água, mas só que ele dispersa. Ele dissolve assim, ele não dissolve, ele dispersa. Se você passar por um filtro, você consegue tirar ele. Então ele não está dissolvido. Só que ele dispersa, ele solta as partículas quando ele entra em contato com a água. Tá certo? O gesso. O giz faz isso também. Então vai formar o CaSO4, tá? SO4, que vai estar sólido, tá? Que vai estar sólido também, porque esse cara não dissolve, como eu disse para vocês. Só que tem um detalhe, criançada. A reação ocorre por duas situações. Além de formar esse sólido,
que vai estar precipitando ali, tá? Ele forma também aquele cara instável. Lembra que eu falei do H2CO3? Falei bastante sobre ele. Olha aqui, ó. O H2CO3 é uma substância instável. Olha aqui, ó, na primeira parte aqui eu expliquei isso aqui, ó, tá vendo? O que acontece com o H2CO3? Ele sempre se transforma em CO2 gasoso e água. Então vai borbulhar CO2 ali. Então você já vai colocar, você não vai colocar ele, você vai colocar direto CO2 e água lá, tá? Então ele vai formar em presença do ácido sulfúrico, tá? Ele vai formar lá CO2 gasoso, CO2 gasoso, tá? Mais água líquida. E essa água que vai lavar o gesso, tá bom? Então mais o H2O, o H2O na forma líquida que vai formar lá. Agora eu só preciso conferir o balanceamento. Peraí que a gente já vai conferir o balanceamento disso, tá? Então, eu tenho água, estado líquido aqui. Agora, pessoal, vamos balancear, ó. Eu tenho um carbono, um carbono. Eu tenho um sulfato, certo? Ó, dois hidrogênios, tá? Eu tenho um carbono, O do sulfato eu já conferi os oxigênios, não vou contar de novo. Então, ó, aqui eu tenho dois oxigênios, tá? Ó, aqui eu tenho SaCO3, tá, pessoal? Aqui eu tenho 3 oxigênios, tá? Desse lado eu tenho 2 com 1, 3. Então ela tá exatamente balanceada. Tá resolvido a letra A. Na letra B ele pede, explique como se forma a chuva ácida. Tá? Então, na letra B a gente vai responder assim, ó. Como é uma questão aberta, fala, linda. Diga. Sim? Oi? Diga. Ai, eu não tava ouvindo, o professor tava mudo. Ah, agora. Professor, minha internet tinha caído, tá? Eu voltei agora. Ah, tá bom. Tudo certo então? Então vamos lá, ó. Então, pessoal, ele pergunta, explique como se forma a chuva ácida. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou dizer que a chuva ácida em ambiente poluído devido à queima de combustíveis fósseis, tá? Devido à queima de combustíveis fósseis, isso ocorre, pessoal, porque libera enxofre. Tem muito enxofre no meio dos combustíveis fósseis, principalmente o carvão mineral. Então, por exemplo, um exemplo disso aqui que está falando aqui, ó, é em Ouro Preto, em Minas Gerais. Lá tem algumas estátuas do Aleijadinho que são feitas de mármore, tá? E o que eles tiveram que fazer no local? Ali é o Vale do Aço, tá? É uma região que tem uma produção enorme tem muita empresa, por exemplo, que trabalha com, com siderurgia de aço. Então os caras usam a queima do carvão em grande quantidade no local. Então eles tiveram que fazer tendas em cima dessas estátuas, que elas ficam do lado de fora da igreja.
Então eles colocaram as tendas em cima porque ela estava perdendo a feição. Porque quando vinha a chuva ácida, tá? Ia dissolvendo elas, ia fazendo transformar o calcário do material que é feito mármore ali, se transformando em gesso. Quando chovia, aquele gesso escorria. Então estava destruindo totalmente essas obras que tem lá. Então eles fizeram tendas em cima para evitar a chuva ácida em cima. Tá? Se alguém já foi lá, vai observar que tem umas tendas de cada estátua daquela, porque estava sendo destruída totalmente. Então, como que isso ocorre, quimicamente falando? Ó, eu tenho lá que o, o enxofre, eu acho que eu tenho esse trem pronto aqui. Deixa eu colar daqui. Isso é o cúmulo da preguiça, né? Copiado aqui, né? Coisa feia isso, hein? Quando eu expliquei chuva ácida aqui, eu acho que eu fiz isso. Deixa eu ver. Eu fiz mesmo, ó. E não fiz. Ah, fiquei chateado agora. Vamos lá então. Ó, como que isso ocorre, criançada? O enxofre, que é liberado na queima desses combustíveis, tá? O enxofre, ele vai reagir com o oxigênio atmosférico, o O2 da atmosfera, tá? Dando origem ao SO2. O SO2, o SO2, ele reage novamente com mais meio mol de oxigênio, meio mol de O2, novamente, se transformando em SO3, que é o óxido, o trióxido de enxofre. Esse cara que é o problema, tá? O trióxido de enxofre, por sua vez, este cara reage com a água da chuva. Ele é um óxido ácido. Então ele reage com o H2O da chuva, dando origem ao ácido sulfúrico, H2SO4, certo? Só que tem um detalhe, criançada. Observe aqui que eu tenho caras que repetem de um lado para o outro, então isso aqui é uma reação em mais de uma etapa. Então, por exemplo, eu corto esse SO2 com esse SO2, eu corto este SO3 com este SO3 e somo o que sobra. Eu tenho a equação que ocorre ali, certo? Então vou passar um riscão aqui, eu vou somar as equações, ok? Vamos dar uma engrossada nesse risco, ficar mais chique. Então, o que, que vai sobrar? Ó, vai sobrar enxofre mais o O2. Só que quantos O2? Ó, 1 com meio dá 1,5. Eu não posso pôr 1,5 aqui. Só que eu posso colocar fração. 3 sobre 2. Mais água formando o ácido sulfúrico. Então, mais água formando o ácido sulfúrico. Então, isso aqui é o que ocorre na chuva ácida. Tá? É uma reação que ocorre em 3 etapas. Isso não quer dizer que não pode formar um pouco do ácido sulfídrico, mas só que esse cara não vai atacar o mármore. E o sal que ele forma fica solúvel, então não vai dar problema. O problema é a formação desse cara. Esse cara arregaça com tudo. Tá? Então,
onde tem muita queima de combustível fóssil, vai formar ele, não tem jeito. Ó, na questão 2, pessoal, ele fala assim, ó: o processo de industrialização tem gerado sérios problemas de ordem ambiental, econômica e social, entre os quais se pode citar a chuva ácida. Os ácidos usualmente presentes em maior proporção na água da chuva são o carbônico, que é um ácido bem fraco, que é aquele que vira CO2 e água, que é formado pela reação do CO2 atmosférico com a água, o ácido nítrico e o nitroso, que vem dos óxidos de nitrogênio, tá? O HNO3 e o HNO2, o sulfúrico e o sulfuroso, que vem do... O sulfuroso vem desse cara, o sulfúrico desse. Esse que dá mais problema, tá? Esse que dá mais problema porque ele consegue... Ele é mais forte, tá? O nítrico é extremamente forte também. Esse não, esse já é mais moderado. Então, esses 4 últimos são formados principalmente por meio da reação da água com os óxidos de nitrogênio e enxofre. Ele está falando desses de nitrogênio e esse de enxofre. Igual o exemplo que eu dei aqui. Tá? Gerado pela queima de combustíveis fósseis. A formação da chuva, mais ou menos ácida, depende não só da concentração do ácido formado, como também do tipo de ácido. Essa pode ser uma informação útil na elaboração de estratégia para minimizar este problema ambiental. Se consideradas concentrações idênticas, quais dos ácidos citados no texto conferem maior acidez às águas de chuva? Então vamos lá, criançada. A gente viu lá a regrinha de força de ácido. Então olhe bem, lembra que esse cara aqui era uma exceção? Então o H2CO3, embora se eu pegar oxigênio menos hidrogênio ele dê 1, eu coloquei lá no OBS que ele é fraco. Então este ácido aqui, onde que ele está presente no nosso dia a dia? Esse cara é usado para gaseificar refrigerante, água, tá? Então ele não é tóxico. Quando você pega um refrigerante, o gás do refrigerante é ele que foi misturado no meio. Ele é um ácido bem fraco, esse ácido, tá? Então este ácido é fraco. Aí quando eu pego, por exemplo, o ácido nitroso, ó, o HNO2. O HNO2. Eu vou jogar na regrinha, esse não é exceção. Então 2 menos 1, isso dá 1. Então esse ácido é moderado. Aí eu pego o H2SO3, tá? Aqui é o sulfuroso, tá? O H2SO3, que é o sulfuroso, tá? Você vai ver que ele também é moderado. Porque, olhe bem, eu vou pegar quantidade de oxigênio, 3, menos quantidade de hidrogênio, 2. Isso aqui deu 1 também. Então, ele também é um ácido moderado. Agora, olha os outros últimos, pessoal. O HNO3. Ele é mais forte que o sulfúrico, mas aqui ele quer saber qual os dois. Não precisa saber isso, tá? 3 menos 1, isso deu 2. Esse ácido é forte. Olha o sulfúrico. H2SO4. Este cara, eu vou pegar 4 menos 2, eu tenho 2. Ele também é um ácido forte. Então, quem são os dois fortes? O nítrico
e o sulfúrico. Então, aqui, ó, letra D, H2SO4 e HNO3. Então, esses dois aqui são os caras que vão criar mais problema com a chuva ácida na formação deles, tá? Porque eles são os mais fortes desses ácidos que ele colocou aí. Tranquilo? Na 3, pessoal, pode-se concluir, pode-se produzir HCl fazendo-se reagir o H2SO4 com o NaCl. Vamos representar essa ligação, ó. Se eu coloco H2SO4, H2SO4, que é o ácido sulfúrico, aquoso, tá? Porque ele está dissolvido, tem que estar dissolvido em água para ocorrer a reação, senão fica difícil. Esse cara é grosso igual mel, o ácido sulfúrico. Mas o cloreto de sódio também dissolvido na água. NaCl, aquoso também, tá? Dissolvido em água. Olha o que vai acontecer, criançada. Olha que coisa legal isso aqui. Ó, este cara aqui, deixa eu colocar as cargas em cima. Ó, o hidrogênio, ele é mais 1. Tá? O SO4, aquele 2 do H, me indica que ele é menos 2. Este cara aqui é mais 1, família 1A. Este cara é menos 1, família 7A. Só tem um Na ligado nele, né? Então ele é menos 1. Sempre primeiro é positivo, segundo é negativo. Ó, o positivo desse vai se ligar com o negativo desse e o positivo desse com o negativo desse. Não se esquecendo que esse 2 sempre escorrega aqui para frente, então ele vai escorregar para cá. Então vai formar o Na2, esse 2 veio da onde? Do SO4. Na2, SO4, SO4, que vai estar dissolvido em água, aquoso isso aqui, tá? Porque todo sal da família 1A extremamente solúvel, qualquer composto formado por elemento da família 1A, mais o HCl. O que acontece com o HCl? Esse cara está lá naquela lista de voláteis. Então esse cara vai se tornar um gás quando formado. Isso aqui vai ficar muito quente quando misturar isso aqui. Então isso vai ajudar esse cara a evaporar. Então ele vai estar gasoso. Então essa reação ocorre porque há formação de gás aqui. Então neste caso, este cara é volátil, tá? Esse cara aqui é fixo. Isso aqui é fixo. Isso aqui é fixo. E vai formar esse cara volátil, que está lá naquela lista dos voláteis lá. Então, este cara, ele vai se desprender do sistema. Esse cara vai se desprender do sistema. Então, ele fala que o ácido sulfúrico é mais forte que o HCl. Não, não é. O HCl, 100%, quase, esse cara é 60%, não, dá 58% só de ionização esse cara. Não, 63%, desculpa. 63% de ionização. Não precisa de saber isso, mas ele não é mais forte que o ácido clorídrico. O ácido sulfúrico tem ponto de ebulição mais elevado que o HCl. Pode ser essa, pessoal. Esse cara é muito fixo. Lembra que eu coloquei ele lá e mostrei que 300 e poucos graus? O ácido sulfúrico tem mais hidrogênio, nada a ver. O cloro é monovalente, nada a ver. Porque ele é menos 1, nada a ver. O ácido sulfúrico é um oxiácido, o outro é o hidrácido, nada a ver. A questão é que o ponto de ebulição desse cara é muito grande, então ele é fixo. E o outro é
volátil. Então, neste caso, eu vou marcar a alternativa B de absurdamente fácil. Certo? Agora vamos dar uma butinada nessa 4 aqui, pessoal. Ih, fácil, hein? Complete a equação química. Deixa eu copiar ela de baixo aqui, de novo, para ficar mais fácil. Ó. NH4Cl, NH4Cl, mais o NaOH, produzindo o quê? Vamos ver. Ó, o NH4, ele é mais um. Opa! Ele é mais um. O Cl, ele é menos um, família 7A. Sem O, ele é menos um. O Na é mais um. O OH é menos um. Ih, juntou a fome com a vontade de comer. Ó. Os caras tudo monovalente, todo mundo. Então, o Na vai ligar com o Cl, formando quem? Sal de cozinha. Então, forma NaCl mais... Olha o que vai acontecer, pessoal. NH4OH é o segundo carinha que eu falei lá que é instável. Quem são os dois caras instáveis? É ele e o ácido carbônico. Então, voltando aqui, olha aqui, ó. NH4OH vira sempre o quê? NH3 gasoso e água líquida. Sempre esse cara faz isso. Então, a reação vai ocorrer porque vai formar o gás amoníaco, que é o NH3. Pessoal, aí que tá. Vocês já viram, por exemplo, alguém já leu na embalagem de produtos à base de amoníaco? Produtos de limpeza, geralmente desinfetantes, são à base de amoníaco. São à base de... tem o NH4 ligando com alguma coisa aqui. Isso aqui é o salmoníaco, cloreto de amônio. Isso aqui é aquele salmoníaco. É aquele negócio que o Gabrielzinho usa para poder passar no braço, para ficar com os pelos loirinhos, né, Gabriel? Ele mistura aquilo com água oxigenada para ficar com os pelos do braço loirinho. João Pedro também usa. Então, nesse caso aqui, criançada. Pessoal, olha aqui. Então, neste caso aqui, pessoal, esses caras, você pode ver que no rótulo desses produtos, eles pedem para nunca misturar isso com produtos à base de cloro. Tá? Por exemplo, se eu misturar com hipoclorito de sódio, ele vai liberar amoníaco. Então, um perigo. O amoníaco pode matar a pessoa sufocada. Se eu estiver lavando um banheiro, misturar lá desinfetante com água sanitária, eu vou morrer lá dentro daquele trem, com a porta já trancada lá dentro. Tá? Ele te sufoca mesmo. Vai formar uma grande quantidade de amônia. Então ele forma aqui no caso o NH3 gasoso, que é o gás perigoso que eu acabei de falar. Tá? Vou até colocar aqui, ele é um gás. Então ele forma NH3 gasoso mais água. Tá? Lembre, o ácido carbônico forma o quê? A gente falou aqui na questão anterior, ó. O ácido carbônico, o que, que ele forma? O ácido carbônico se torna CO2 e água. Tá? O hidróxido de amônio, ele vira NH3 gasoso e água. Tá? Então não esquece desses dois caras que eles vão aparecer com força para vocês. Tá? Então, H2O líquido. Tá? E este cara pode sufocar a pessoa. Dependendo da quantidade que você jogar no local. Então, isso aqui é perigoso. Isso aqui não é brincadeira, não. Não brinca estranho, não, criançada. Ó. Vai desprender o gás aqui. Então, põe um setão para cima mostrando que vai soltar o gás. Tá aqui a reação. Certo? Vamos ver o que temos
pegar o documento aqui, só um segundinho. Essa apostila é a 2, né? Isso? É a última frente lá. Esse módulo que a gente acabou de fazer foi o... Poxa, eu tô no lugar errado. Isso aqui é outra coisa. Isso aqui é exercício. Exercício de tarefa. Eu tô olhando e falando, que coisa estranha. Pessoal, nós vamos falar sobre cinética, tá? Vamos começar a falar a respeito de cinética. Então tá resolvido aqui, tá? Nós vamos falar a respeito de cinética. Tranquilo? Então, vamos falar a respeito de cinética. Módulo 15. Peraí que eu já tenho um trequinho pronto aqui para cinética. E embora. Ixi. Peraí que eu já acho. Peraí que vai mais rápido. Vou pegar um treco que eu tenho pronto aqui. Já tem a aula pronta aqui. Só um segundinho que eu vou pegá-la. É que eu dei uma descarregada aqui. O trem tava. Meu computador já tava pitando. Tanta coisa que tinha. Eu joguei tudo no drive. Eu quase enchi o drive já. Olha aqui, ó. 14,3 GB. Tanta porcaria que eu tô enfiando nele. É, meu. Dia 29/4. Só um segundo, pessoal. Oxi, já tá antes ainda.
eu tenho esse trem aqui, caramba. Eu tô viajando, desculpa, gente. Tô olhando no lugar errado. Aqui tá mais fácil. Postilha a mesma de vocês. Tá aqui. Podemos copiar até os exercícios, são os mesmos. Só postilha a mesma de vocês. Muito mais fácil, né? É a mesma coisa. Mesma coisa, é um caminhão cheio de japonês. Né, Yasmin? Pessoal, ó. Então, criançada, vamos lá, ó. A cinética é a parte da química. Ou esse trem quebrou, tá pegando aqui em cima da minha careca, cara. Tá terrível, hein? Eu tô achando que eu vou deixar o cabelo crescer. Igual do sorriso. Ficar com esse cabelo chique. Hoje, pelo menos dos lados, né? Dá pra fazer dois moicanos lateral. Aqui do lado cresce, só não cresce mais aqui em cima. A minha testa tá crescendo, sabe? Não sei o que tá acontecendo. Antigamente minha testa era aqui, ó, ela tá crescendo. E o pior é que a mesma velocidade que tá indo assim, tá vindo de lá pra cá. Tá feia a coisa. Não vai demorar muito. Então, pessoal, olha aqui, ó. Um exemplo, pessoal, as reações, não, ela vai ocorrer com consumo do reagente e formação de produto ao mesmo tempo, toda reação. Para calcular a velocidade de consumo de reagente, eu vou usar a seguinte equação. É algo muito parecido, por exemplo, com o que vocês viram lá na física. Onde você tem o quê? Como que eu calculo velocidade lá na física? Eu pego variação do espaço pelo tempo, não é isso? Aqui a gente vai usar o quê? Por que eu coloco variação de quantidade? Porque essa quantidade pode ser em qualquer unidade. Depende do que ele está te pedindo no exercício. Ela pode ser em mol, pode ser em grama, pode ser em litros. Por isso que eu coloco variação da quantidade. O que é isso? Quantidade final menos inicial. Como no consumo, o que tem no início vai ser sempre maior que o que tem no final. E eu vou pegar final menos inicial, isso vai ficar negativo. E não existe velocidade negativa em reação química. Então, você vai sempre colocar isso entre módulos para sumir com o sinal negativo. Tá? Então, para calcular a velocidade do consumo, eu vou pegar a variação da quantidade pela variação do tempo. Esse tempo pode ser em qualquer unidade, depende do que ele está te pedindo no exercício. Por exemplo, reação de desintegração por exemplo, de um composto radioativo. Isso pode levar anos. Formação de uma rocha, isso pode levar séculos. Tá? Então, depende do que ele está te pedindo no exercício. Tá? Então, sempre eu vou pegar o quê? Quantidade final menos inicial, entre módulos, isso não pode ficar negativo nunca, tá certo? Dividido pela variação do tempo que aquilo ocorreu. Para a formação, como eu estou colocando em módulo, tanto faz. É a mesma coisa. Eu vou pegar variação da quantidade pela variação do tempo. Eu coloquei bem grande, velocidade e reação química nunca pode ficar negativo, porque está entre módulos. Em alguns livros, você pode ver essa primeira fórmula com sinal de negativo aqui na frente, ó. Que é para quê? E sem o módulo. Eu prefiro colocar o módulo e usar as duas para os dois. É só você lembrar que isso não pode ficar negativo. Tá? Agora, quando ele te pedir a velocidade de uma reação toda, da reação toda, não só desse, separadamente, o que eu faço? A velocidade da reação, ela vai ser igual. A velocidade do H2, como que eu vou calcular a velocidade do H2? Usando isso aqui. Tá?
pegando, por exemplo, variação da quantidade pela variação do tempo. Eu acho a velocidade do H2, tá? Então eu pego velocidade do H2 dividido pelo coeficiente dele, que é o número de mols dele, que é 3, vezes a variação do tempo. Como a variação do tempo desses caras vai ser sempre igual, geralmente é 1 minuto, 1 segundo, 1 hora, 1 dia, 1 século, sei lá. Geralmente é 1. Então, na verdade, eu vou ter o quê? Só a velocidade dividida pelo... que esse 1 não vai fazer muita diferença aqui. Aqui, ó, velocidade do N2 dividido pelo coeficiente dele, vezes a variação do tempo. Velocidade do NH3 dividido pelo coeficiente dele, vezes a variação do tempo. Ó, vamos supor que a velocidade do H2 seja de 9 mols por segundo. Então, 1 segundo a variação do tempo. Então, vai ser 1, 1 e 1. É a mesma reação. Eu não preciso dessa equação para chegar nos valores. Eu posso usar proporção. Por exemplo, a proporção deles é de 3 mol, o coeficiente, tá vendo? 1 mol para 2 mols. Então é só usar a proporção, pessoal. Se 3 é 9, o 1 vai ser o 9 dividido por 3, concorda comigo? Tá? Por quê? Esse cara é o triplo desse. Este é o triplo desse. Ou seja, o 1 é o 3 dividido por 3. Então, se eu pegar o 9 dividido por 3, eu tenho 3 mols. Então, eu não preciso de usar essa equação. Deleta ela da sua vida. Você vai fazer desse jeito, que é muito mais fácil. Ó, se 1 corresponde a 3, 2 vai ser o dobro, não vai? O dobro de 3, 6. Então, você pode usar a proporção para fazer isso aqui. Só que, olha uma coisa importante, ó. Vou até aumentar o tamanho disso. Só se usa proporção em mol. Se tiver em gramas, o exercício... Ixi, eu exagerei, né? Se o exercício estiver em gramas, eu preciso passar para mol para poder usar essa proporção. Agora vem aqui na primeira questão. Ó, que questãozinha sem vergonha, ó. Ele pede para você calcular a velocidade média no intervalo de 1 a 5 minutos. Então aqui eu tenho o tempo, ó, intervalo de 1 a 5 minutos. Em 1 minuto, a concentração... Então, aqui é o início, não é? Então, aqui eu tenho o quê? O tempo inicial. Aqui eu tenho a concentração inicial. Aqui eu tenho o tempo final. Aqui eu tenho a concentração final. Ele foi consumido, tá vendo? Então, para calcular a velocidade, o que eu vou fazer? Velocidade vai ser igual. Eu vou pegar concentração e final. Ó, concentração final menos a inicial. Vai ficar ao contrário aqui, né? Ó, concentração final é essa aqui, ó. Tá? No tempo 1 foi o início, não foi? Então a concentração não vai mudar o valor numérico, tá? Vou só arrumar aqui para ficar direitinho. Ó, eu tenho isso aqui. Eu vou pegar final menos inicial. Ó, só para não confundir, vamos escrever aqui do lado, ó. Aqui eu tenho as concentrações. Quanto que tinha no tempo 1? 0,9. Então, este aqui está se referindo a inicial, inicial. Tá certo? Vamos escrever aqui do lado, ó. Esses caras aqui, eu tenho. Aqui vai ser a concentração. Aqui vai ser a concentração inicial. A concentração, a gente simboliza a concentração por colchete, tá? Então eu tenho... Eita caramba! Eu tenho aqui a concentração inicial.
tá? A concentração inicial. Aqui eu tenho a concentração final aqui embaixo, tá? Deixa eu só diminuir isso aqui, senão vai ficar esquisito. Aqui eu tenho a concentração. Eu tô deixando um trem pequeno aqui. Aqui eu tenho a concentração final, tá? Concentração final. Então eu vou pegar final menos inicial. Você viu por que a importância do módulo? Isso aqui ficaria negativo. Como está em módulo, o sinal negativo vai sumir. Certo? Então vai ficar 0,8 positivo, porque isso está em módulo. Tá? Aqui é o tempo que eu tinha no início, não é? Então, aqui é o tempo inicial. Aqui é o T inicial. E aqui é o T final. Tá? Aqui é o T final. Então, eu pego sempre final menos inicial, certo? Então, o que eu tenho? 0,8 dividido por 4, isso dá 0,2 mol por litro vezes minuto a menos 1. Por que vezes minuto a menos 1? Ó, o tempo está em minuto, não tá? O que é isso aqui? Mol por litro dividido por minuto. É que eu passei o minuto para cima, então ficou mol por minuto a menos 1. É porque ele estaria dividindo, eu passei ele para cima, tá? Por isso que fica esse menos 1 aqui. Tranquilo até aí? Vamos para 2? Ó, a combustão da gasolina pode ser equacionada por... A equação não está balanceada, tá vendo? Não está balanceada. Eu preciso balancear a equação. Por quê? É importantíssimo eu ter as proporções para poder fazer isso aqui em mol. Tá? Então ele me diz que é equacionada. Está aqui a equação. Considere que após 1h30 de reação, foram produzidos 36 mols de CO2. Dessa forma, a velocidade de reação expressa em quantidade de gasolina, então ele quer saber a velocidade de consumo da gasolina. Ele está falando expressa na quantidade de gasolina, tá? Consumida por minuto é. Beleza. Ele quer saber mol por minuto. Este cara já está em quê? Ele está falando que após 1 hora foi isso aqui. 1 hora são 60 minutos, então eu vou ter que calcular quantos mols por minuto. Certo? Então o que eu faço? Ó, ele me disse que... Agora presta bem atenção, ó. Se 1 mol de gasolina produz 8 mols, tá vendo aqui, ó? Eu balanceei a equação. Como que balanceia a equação de combustão, pessoal? Vamos lembrar? Sempre o CO2 é igual à quantidade de carbono do combustível. Então, isso aqui é 8, aqui é 8. Se aqui fosse 5, seria 5 aqui. Como a água tem 2 hidrogênios, sempre a quantidade de água vai ser a metade da quantidade de hidrogênio daqui do combustível. Então, isso aqui é 18, meto 9 lá. Agora é só contar os oxigênios. Ó, 2 vezes 8, eu tenho 16. Mais 9, 25. Se ficar ímpar, como esse cara vem do ar, eu pego esse número ímpar dividido por 2. Porque se eu pegar 25 dividido por 2, dá 12,5. 12,5 vezes 2 dá 25. Então, eu posso fazer isso só com oxigênio, tá? Então, vou montar uma regrinha de 3 bem sem vergonha, ó. Na verdade, proporção isso aqui, ó. Se 1 é 8, 36 vai ser quanto? Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter 36 vezes 1 dá 36, dividido por 8. Então, quer dizer que eu tenho 4,5 mols. Tá certo? Eu tenho 4,5 mols de gasolina. Só que esses 4,5, tá? Esses 4,5 mols aqui, primeiro que eu tenho que fazer, ó.
em 1 hora tem 60 minutos, não é isso? Ele me perguntou aqui, pessoal, a velocidade expressa. Deixa eu ver aqui. Considere 1 hora e meia de reação. Ah, ele me diz que o tempo é de 1 hora e meia de reação. Então, ó, se 1 hora tem 60 minutos, 1 hora e meia vai ter. Precisa fazer isso, né, pessoal? Vocês sabem isso. 1 hora e meia teria 90 minutos. Então eu teria a quantidade em mols, 4,5, não é? Eu passei para 45 vezes 10 a menos 1 para facilitar a minha vida. Que 45 é metade de 90, né? Então, se eu simplificar os dois, vai dar o quê? Meio. Então, meio vezes 10 a menos 1 é 0,05 mol para cada minuto. Pronto, resolvi a questão. Tá? Então, dá para você resolver isso aqui tudo com regra de 3, pessoal, ó, sem precisar de fórmula nenhuma. Tá? Sem fórmula nenhuma. Só essa da velocidade aqui, que é uma besteira. Eu pego lá a quantidade e divido pelo tempo. Só isso. Olha um exemplo aqui daquela questão que eu falei para você ter cuidado com o troço dado em gramas. Ah, eu acho que não é o caso. Essa aqui é muito fácil. Ele fala assim, ó, o peróxido de hidrogênio em solução é conhecido como água oxigenada e utilizado como antisséptico, tá? Esse cara consegue matar as bactérias devido ao excesso de oxigênio que ele libera quando entra em contato com enzimas que tem no sangue, por exemplo. Essas substâncias se decompõem como mostra a equação. Então ele mostra que a água oxigenada, quando em contato com a luz, ela se transforma em água e oxigênio gasoso. Ele me disse que num laboratório, a tabela abaixo foi obtida a partir de dados da concentração de peróxido reagente versus o tempo de reação. Então ele está me dando aqui qual a quantidade de peróxido que foi sendo consumido durante 30 minutos. Tá? Aí ele me pede na questão, pessoal, com base na tabela, assinale a alternativa correta. Letra A. A velocidade de consumo do peróxido é a metade da velocidade de formação do O2. Ao contrário, né, pessoal? Olha para aqui, ó. 1 para 2 para 1. Então a velocidade de formação desse cara é metade da velocidade de consumo desse. Tá? Ou seja, esse cara é o dobro desse. Ele está falando que a velocidade de consumo é metade, ela não é metade, ela é o dobro. Tá? Então o que está errado aqui? Não é metade. Vai ser o quê? O dobro. Deixa eu ver se eu escrevi aqui embaixo. Não, deixa eu escrever então. Ó, então não é metade, vai ser o dobro. Então escreve aqui, ó. Risca essa palavra metade, coloca aqui que vai ser o dobro. Tá? Então ele vai ser o dobro da velocidade de formação do outro, tá? Por quê? Proporção 2 para 1, tá vendo? A velocidade desse vai ser igual desse, ó, tá vendo? Que é igual, ó. Ó. A velocidade de consumo desse cara é igual à velocidade de formação desse. A velocidade média de formação da água é igual à velocidade de formação do oxigênio. A água não é igual ao do oxigênio. A água também vai ser o dobro do oxigênio. Tá? Então, também vai ser o dobro. Não vai ser igual. Tá? Também vai ser o dobro. A velocidade média de consumo do H2O2 no intervalo de 0 a 3. Ó, de 0 a 30. Então, eu vou pegar 0,2 menos 0,8 dividido por 30 menos 0. Então, isso dá 2 vezes 10 a menos 2, tá? Mol por litro por minuto.
Então, ele disse que dá 1,5, está errado isso aqui. No intervalo de 10 a 20, onde está esse intervalo? Ó, de 10 a 20. Então, vou pegar 0,3, que é o final, menos o 0,5, que é o inicial, dividido por 20 menos 10. Então, eu pego 0,3 menos 0,5 dividido por 20 menos 10. Isso dá 0,2 dividido por 10, 0,02 mol por minuto. É o que ele está me dizendo aqui, que eu tenho 0,02 mol por minuto. Então, a letra D é correta. Vamos só ler aí, ó. A velocidade média do consumo da água oxigenada é o dobro da velocidade média de formação da água. Não é o dobro. Nesse caso, ela vai ser igual. Por quê? Os dois têm coeficiente 2. Então, não é o dobro, vai ser igual. Tá certo? Não é o dobro. Tranquilo, crianças? Tudo bonitinho com vocês? Chique, né? Vamos lá, então? Vamos pegar o próximo módulo agora. Vinte do 7, 27 do 7. Tá, modo 16, pessoal. Aqui a gente vai falar a respeito de complexo ativado, tá? Deixa eu ver nosso tempo. Não, dá tempo. Esse aqui fica para um próximo encontro. Só vou copiar aqui que depois eu já deixo pronto para a próxima aula. Ó, vamos lá. Vamos falar a respeito de complexo ativado. O que é isso aqui? Ó, energia de ativação em complexo ativado. Pessoal, para que qualquer reação ocorra, pessoal, é necessário duas situações, tá? É necessário que eu tenha energia suficiente e que o choque entre as moléculas seja um choque favorável, de maneira correta. Olha um exemplo do que é essa questão de choque favorável. Veja bem, se eu quero fazer bolinhas vermelhas ligar com azul, se ela se chocar dessa maneira, a reação não vai ocorrer. Eu preciso que uma vermelha se choque com azul, outra vermelha com outra azul. Então, essa maneira é um choque desfavorável. Então, isso aqui não vai ocorrer reação se chocar assim. Se chocar assim, também não vai ocorrer. Para ocorrer, precisa chocar desta maneira, tá vendo? Então, isso é um choque favorável. Isso explica, pessoal, por que existem reações extremamente lentas e outras muito rápidas. Qual a diferença de uma e da outra? O choque sempre vai existir. Elas vão sempre se chocar. Só que quando ela choca de maneira errada, ela fica chocando, 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 chocando e nunca ocorre a reação, porque está chocando errado. Vai até que ela consegue chocar de maneira correta. Por que o aumento da temperatura faz aumentar a velocidade? Porque o aumento da temperatura faz as moléculas vibrarem. Se elas estão vibrando, vão se chocar mais vezes. Por isso que isso faz acelerar a reação. Outra situação. Se você chega, por exemplo, em um posto de gasolina, tá? Tá aquele cheiro terrível de gasolina no ar. Isso não quer dizer que vai explodir tudo. Por quê? As moléculas de gasolina gasosa que está ali no ar com as moléculas de oxigênio estão se chocando perfeitamente.
Só que eu não tenho energia. E se eu pegar um isqueiro e riscar? Pá, vai pegar fogo em tudo. Por quê? Eu acabei de dar a energia que faltava para a reação ocorrer. Entendeu? Então é necessário que choque de maneira correta. Os choques vão sempre ocorrer. Só que nem sempre vão ser corretos. E aí que entra também o catalisador. Para que serve um catalisador? Ele acelera a reação. De que maneira? Ele orienta a molécula para ela chocar corretamente uma com a outra. É isso que ele faz. Ele faz elas virarem e chocar direitinho. Por isso que eles aceleram a velocidade da reação, tá? Sem participar da reação. A gente vai falar sobre catalisador aqui na frente, tá? Quando eu tenho... Deixa eu dar só uma ajeitada aqui, pessoal. Para o gráfico ficar junto aqui. Senão vai ficar meio esquisitão. Eita. Agora vai dar. Folha de graça, né? Por que eu não empurrei esse trem pra outra linha? Que feiura. Tá bom. Ó, pessoal, graficamente falando, tá? Quando eu tenho um gráfico aqui, onde eu tenho entalpia, tá? O que é entalpia? Calor, em relação ao caminho da reação. Vamos pensar aqui numa reação do tipo endotérmica. Observe que uma reação do tipo endotérmica, esse ponto aqui, esse pico aqui, eu chamo isso aqui de complexo ativado. É o ponto de maior energia da reação. Então isso aqui é chamado de complexo ativado. A energia necessária é chamada de energia de ativação. Então olhe bem, a energia de ativação, ela é da onde começa a reação. Então, ó, a reação direta aqui, ó, essa aqui. Ela começou aqui, não começou? Até o complexo ativado. Então, se eu quiser calcular a energia de ativação, eu vou pegar o quê? Energia final menos a que eu tinha no início. Onde que está o final? Aqui no complexo ativado. Aí, se eu quiser o ΔH? O ΔH é só pegar produto, que é esse cara aqui, menos o reagente. Tá? Só pegar produto menos o reagente. A energia do produto menos o reagente. Quando eu tenho energia de ativação, o que eu pego? A energia do início até o complexo ativado. Se ele pedisse da reação inversa, eu ia pegar este valor final, menos esse. Porque começou aqui, aqui está o complexo. Certo? Então, a essa energia necessária, eu chamo de energia de ativação. Tá? Então, olhe bem, pessoal. No caso de uma reação endotérmica, observe que o EA dela é maior do que quando eu pego essa mesma reação e inverto o gráfico. Ela passa a ficar exo. Tá certo? Então, essa aqui, o complexo ativado, é a minha energia final. Onde que começou essa reação? Ela começou aqui. Observe que o EA dela é menor. Agora, pensa comigo, pessoal. Imagina você saindo da sua casa para ir para a escola. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Ih, eu não sei onde mora ninguém aí para fazer uma analogia feiura, hein? Ô... Gabrielzinho, onde você mora? Me dá um exemplo. Ah, vamos supor, você sai da casa da sua avó, Gabrielzinho. Eu sei onde sua avó mora. Você sai lá da casa da sua avó. Aí você vai para vir para a escola. Aí você resolve passar lá na casa da Yasmin e chegar na escola. Aí você saiu aqui, lá da casa da sua avó. Você resolveu passar na casa do João Pedro, que é mais perto da sua. E chegou na escola. Aqui você vai demorar menos tempo, concorda comigo, para chegar na escola?
Vocês estão entendendo a analogia que eu estou fazendo aqui, criançada? Ou vocês não vão falar comigo, não, seus. Sim, professor. Hã? Então o que que acontece, pessoal? Qual a conclusão que a gente chega? Ó, você não entendeu? Então vamos dar um outro exemplo, ó. Vamos supor que você saia, por exemplo, lá da escola. Olha aqui, ó. Eu saio daqui pra vir aqui, mas só que eu vou lá em cima e volto aqui, tá? E venho aqui. Então, esse é o tamanho da minha energia que eu gastei para fazer isso. Agora, olha aqui. Eu saí daqui para chegar aqui. Só que tem um detalhe: olha o tamanho da energia que eu gastei para chegar aqui. Então, quer dizer que aqui eu gastei menos energia. Se eu gastei menos energia, o que, que vai acontecer com a velocidade? Ela vai ser maior. Então, pessoal, quanto menor a energia de ativação, mais rápido a reação. Quer ver? Vou te dar um outro exemplo. Se eu pegar, por exemplo, uma folha de papel, dessa aqui, ó. Pego lá uma folha de papel e pego um isqueiro para colocar fogo. Não vai ser uma queima instantânea, concorda comigo? Vai queimar, mas vai demorar um pouco para isso aqui pegar fogo e começar a queimar. Então eu considero essa reação uma reação lenta, não é rápida. E eu dei bastante energia para fazer esse trem pegar fogo, né? Tem que ficar segurando o isqueiro lá embaixo, não pega fogo. E se eu chegar numa cozinha da minha casa, eu deixei o gás aceso e eu der uma pequena fagulha, só de acender a lâmpada, o que, que vai acontecer? Vai explodir tudo. Então você viu que uma reação rápida, explosiva, eu preciso de uma energia muito pequena para ela acontecer. Então, quanto menor, pessoal, for a energia de ativação, mais rápido será a reação. Qual a conclusão que a gente chega com isso aqui, ó? Reações exotérmicas são extremamente mais rápidas do que a endotérmica. Então, se eu pegar essa reação direta aqui, ó, ela é mais lenta do que a inversa. Onde estaria o EA dessa? Ó, o EA dessa seria daqui. Ó, o EA dessa reação, da inversa, seria daqui até o complexo. Tá vendo como ele é bem menor do que este EA aqui? Viu? Como ele é menor, a reação inversa é mais rápida do que a direta. Aqui no caso, o que acontece? Ao contrário, né? A direta é mais rápida do que a inversa dela. Onde está a inversa dessa? Daqui até aqui, não é isso? A inversa. Muito maior o EA. Então, essa reação inversa vai ser mais lenta do que a direta. Entendeu? Então, qual a conclusão que a gente chega? Reações exotérmicas são mais rápidas do que as endotérmicas. Tá? Muito mais rápidas. Para calcular a energia de ativação, eu vou pegar a energia que eu tenho no final menos a que eu tenho no início. Tá? Então, vou pegar a energia final menos a energia inicial. Aí eu consigo calcular a energia de ativação. Certo? Primeira questão. Ele fala assim, ó. A velocidade de uma reação química depende do número de colisões intermoleculares por unidade de tempo. Verdade da mais verdadeira. Quanto mais vezes chocar, mais rápido será a velocidade. Concorda comigo? Se chocar poucas vezes, a possibilidade de chocar corretamente diminui muito. Por isso que quando eu aumento a temperatura, eu faço aumentar a velocidade, porque elas vão se chocar mais vezes, vão vibrar as moléculas. A energia cinética, energia do movimento das moléculas, que colidem entre si. Acabamos de falar isso. Se eu tiver maior movimentação das moléculas, maior velocidade. O que mais que depende? Da orientação das moléculas na colisão. Isto é, geometria da colisão. Ou seja, ela precisa de chocar de maneira correta para que ocorra. Então, todas são verdadeiras. Então, alternativa A de A trem fácil. Aqui na 2. Ao abastecer. Ih, ó, eu vou cobrar direitos autorais. Ó. Ao abastecer um automóvel com gasolina, é possível sentir um odor de combustível a certa distância da bomba.
Isso significa que no ar existem moléculas do componentes da gasolina que que são percebidas pelo olfato, mesmo havendo no ar moléculas de combustível e de oxigênio, não há combustão nesse caso. Três explicações diferentes foram propostas para isso. A primeira explicação: as moléculas dos componentes da gasolina e do oxigênio estão em equilíbrio químico. Equilíbrio químico está em sistema fechado, pessoal. Então, se eu estou sentindo o cheiro, o sistema está aberto. Vá tomar banho com essa besteira escrita aqui. Besteira, nada a ver. Equilíbrio químico só em sistema fechado. Nada a ver isso aqui. Na 2. A temperatura ambiente, as moléculas dos componentes da gasolina e as do oxigênio não têm energia suficiente para iniciar a combustão. Opa, gostei dessa. Em temperatura ambiente, eles não vão explodir sem eu dar uma energia. Eu vou ter que dar energia, gostei dessa. Essa explicação é boa. Vamos ver se tem outra também. As moléculas dos componentes da gasolina e as do oxigênio encontram-se tão separados, se é gás, moçada, está muito próximo do outro. Então elas estão colidindo. O que está faltando? Energia. Então a número 2 está correta. Tá? A número 2 é a correta aqui. Aqui na 3. Analisando-se o gráfico representativo do caminho da reação A mais B formando C. Então, ele está falando da reação direta, ó, A mais B formando C. Certo? Se você pegar aqui, aqui está o EA, energia de ativação. Ela vem daqui até aqui. Certo? Onde começou até quem? O complexo ativado. O ΔH é onde? Onde começou a reação, onde terminou. Então, seta virada para baixo, eu já sei que a minha reação é do tipo exotérmica. O ΔH dela é menor que 0. Então, vamos escrever aqui, ó. Essa reação está sendo exotérmica. Tá? Esse processo é exotérmico. Por quê? Porque ela começou com uma energia maior, terminou com uma menor. Começou com 10, terminou com 2. Então esse cara, o que aconteceu? Liberou calor. Então é exotérmico o processo. Certo? Se ele pedisse para calcular o ΔH, era só pegar o quê? Energia do produto, que é quanto? 2, menos a energia do reagente, que é 10. Se ele perguntar a energia de ativação para calcular, eu vou pegar a energia final menos a inicial. Então, 30 menos 10. Então, vamos lá. Que feiura. Ele pergunta aqui na questão, ó. Pode-se dizer que o valor da energia de ativação em quilocalorias por mol é o tipo de reação são respectivamente. Olhe bem, criançada, a reação, então vou pegar a energia de ativação 30 menos 10. Então, 20 quilocalorias. E o processo é do tipo exotérmico. Por quê? O ΔH é negativo. Então, letra C. De caramba, que trem fácil. Ou dá tempo de ver esse, hein? Não dá? Então, moçada, eu vou enviar até aqui para vocês, tá? Isso aqui. Isso aqui eu deixo pronto para a próxima aula. Certo? E vou enviar esse aqui para vocês lá no... Vou colocar lá no Professos 3.0. Sei lá se é 4.5. Sei lá, é um Professo qualquer. Vou colocar lá no processo, tá? Processo não, no Professos. No processo é bom. Eu acho que o Lucas Afonso foi dormir, Ele desapareceu de novo. Mas tá danado esse menino, né, cara? Esse Lucas Afonso tá danado, esse menino, né? Tá jogando, tá jogando. Então, criançada, deixa eu parar a gravação aqui. É isso aqui. Até semana que vem, se Deus quiser. Tudo de bom pra vocês. Tá?
E na semana que vem vamos fazer terminar isso aqui e vamos fazer uma atividadezinha desse assunto, tá bom?